Quero, inclusive, complementar a informação, porque a Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes a prisão de Marcos Duval, só que essa solicitação foi negada pelo Supremo por Alexandre de Moraes, que autorizou apenas as buscas e apreensões em 3 endereços ligados ao senador. Mota, queria, claro, suas primeiras impressões em relação a esse dia de hoje, Marcos Duval na mira da Justiça. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. Eu fiz uma pequena viagem, mas já estou de volta e trago da dona Nezir, que é grande fã do programa, um abraço para toda a bancada. Agora vamos falar do Marcos Duval. Ele aparentemente está sendo investigado por vários crimes: divulgação de documento sigiloso, associação criminosa, atentado à soberania e por tentar depor o governo legitimamente constituído. Em uma democracia, em princípio, ninguém deveria ser criminalizado ou censurado apenas por emitir opiniões, por mais absurdas e estapafúrdias que elas sejam, principalmente congressistas. Agora, nesse caso do Marcos Duval, é praticamente impossível entender o que está acontecendo ou tentar encontrar qualquer lógica de qualquer um dos lados. Esse é o resumo dessa situação. O Brasil mergulhado numa crise gravíssima e nós assistimos a sequências de comportamentos abilolados. O Dantas usou o adjetivo correto. Portanto, o melhor comentário que eu posso fazer a respeito desse caso é ler um trecho de um livro do Roberto Rachevsky chamado O Grego, Frade e a Heroína. E o Roberto diz o seguinte: vivemos no Brasil uma verdadeira idade das trevas, que faz com que potencialidades não se materializem e propósitos de vida se desvaneçam na escuridão da ignorância, da evasão, do arbítrio, da opressão e da covardia. Talentos, sonhos e ambições não se desenvolvem, pessoas não funcionam. Sobre os supostos crimes que teriam sido cometidos por Marcos Duval. Ele está sendo investigado justamente pelo suposto cometimento de 5 crimes. O Pavinato vai privilegiar a audiência da Jovem Pan News e resgatar que crimes são esses e, além disso, vai trazer uma informação exclusiva. É isso, Pavi? Vamos, e sim. É mais um elemento que nós tivemos acesso através das nossas fontes. O primeiro deles, o crime-mãe, né? Ele nasce, esta busca e apreensão nasce, repito, pela divulgação do segredo, de um segredo da administração pública, que ele não poderia revelar com a finalidade de prejudicar alguém. Este é o tipo penal crime central. Aí se investiga se ele agiu em associação criminosa, ou seja, se ele agiu só para prejudicar, né, uma pena que não chega a 4 anos, com 3 pessoas, então é associação. Ou se foi um crime mais grave, como os outros 2 crimes do Código Penal, que é a abolição do Estado Democrático de Direito ou a deposição de governo legitimamente eleito, ele pode responder por organização criminosa. Mas tudo isso nasce da divulgação que ele fez do relatório. E retomando aqui, esta busca e apreensão, que é fundamentada, né, na suspeita desses 5 crimes que ele divulgou, né, que ele quebrou o sigilo, é fato, porque ele fez uma publicação no Twitter. Agora, se esse crime tem a ver com a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito ou a deposição do governo, isso está sendo investigado a partir deste crime que ele publicou, que ele registrou em cartório. E, a depender,
se foi a quebra de sigilo só para prejudicar ou para fazer algo mais grave, ele também responde por associação ou organização criminosa. Então esses 5 tipos penais baseiam. E por que eu digo que a investigação vai dizer se é associação criminosa, que é uma reunião de 3 ou mais para a prática de alguns crimes, ou organização, que é algo mais sério? Porque na divulgação, eu quero fazer só um relato aqui, porque eu fico bastante triste quando eu vejo o senador Marcos Duval nessa situação. Eu o entrevistei logo no dia seguinte que ele fez aquela live maluca, né, da calada da noite, e eu percebi ali que ele não falava coisa com coisa. Ele tá padecendo de algum transtorno por pressão, não sei por quê, ou ele tá com estresse, ou ele precisa de um tratamento, porque desde aquela época ele não me pareceu gozar da sua saúde perfeita. Mas mesmo assim, Marcos Duval é uma pessoa bastante gentil. Ele é de uma gentileza tamanha, e eu fico bastante entristecido em vê-lo, ele mesmo se colocou, né? Em vê-lo inserido em todo esse problema. De fato, o que ele publicou no Twitter dele? Depois de várias publicações, um pouco sem nexo, a última publicação que ele fez no Twitter, e ele fez isso, se não me falha a memória, na data de hoje, né? Foi no dia 12 de junho. No dia 12 de junho, ele postou trechos de algo que seria um relatório de inteligência da ABIN. O que dizia esse relatório? E é isso que está motivando esta busca e apreensão e essa investigação. Ele junta trechos, ele não põe um relatório completo. Ele publica no Twitter pedaços, folhas, que não estão numa ordem cronológica e nem fazem conexão uma à outra. O que dizem elas? Bom, a mais interessante para nossa análise, ele põe uma folha que vai do dia 3 ao dia 5, mostrando monitoramento com as manifestações em rodovias dos estados, mas o mais interessante é a questão do dia 7, a véspera, né, das manifestações que acabaram se transformando em crimes na Praça dos Três Poderes. Ele põe este trecho que vai do dia 7 às 10h30 da manhã e vai até às 16h50. O que diz esse trecho deste relatório que seria da ABIN? Seria por quê? Porque não dá para saber se esse documento é quente ou não é, se ele é verdadeiro, se ele é falso. Não dá para saber se existem outras informações no meio desses recortes que ele fotografou e publicou, se eles fazem um sentido, se eles fazem nexo ao longo de ponta a ponta. Mas o que ele diz aqui no dia 7? Mantém-se, o ABIN teria dito por esse documento que ele publicou, dia 7/1/2023, 10h30 da manhã. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Desde a madrugada de hoje, caminhões-tanque que transportam combustível não acessam a distribuidora de combustíveis anexa à refinaria de São José dos Campos. Há presença de manifestantes auto-intitulados patriotas no local. Outros tipos de caminhões que transportam tipos de produtos distintos de combustíveis, assim como carros utilitários, ônibus e outros veículos, estão acessando normalmente. Ao meio-dia, do mesmo dia 7, manifestações contra o resultado das eleições presidenciais, atualização. Conforme a NTT, houve aumento de número de fretamento de ônibus com destino a Brasília para este final de semana. Há um total de 105 ônibus com cerca de 3.900 passageiros. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Bom, tem muita coisa aqui, mas o que eu quero frisar é esta questão do dia 7. Qual foi o erro e o que se apontou no relatório para o pedido de busca e apreensão com base nesse post? É o seguinte:
O que ele mostra aqui, por esse trecho, ele faz deduzir que o governo sabia das manifestações e sabia que elas seriam violentas. Porque a palavra violenta aparece repetidas vezes. Mas o problema, isso não aparece aqui no trecho, mas aparece no pedido de busca e apreensão. O problema é o seguinte: quando ele faz esta publicação, ele também afirma o seguinte: ele afirma que a ida de Lula para Araraquara, que estava sofrendo com fortes chuvas, se motivou diante disso. Ele diz, o Marcos Duval diz o seguinte, isso foi até publicado em um site: deixa acontecer para acabarmos de vez com esses bolsonaristas. Então Marcos Duval, ele atribui essa frase ao Lula, isso não aparece nesses documentos. E ele diz que não estava na agenda oficial do presidente, só que o pedido de busca e apreensão, ele se motiva e a dúvida é lançada sobre a veracidade do conteúdo, sobre a veracidade do que é fotografado, porque, sim, no dia 7, antes do horário em que o relatório fala da manifestação provavelmente violenta que chegava a Brasília, a assessoria do presidente Lula já havia informado a sua viagem para Araraquara. E já existem matérias na imprensa, antes do horário que é apontado no relatório da BIM, dizendo que o presidente Lula ia para Araraquara em razão dos danos provocados pelas fortes chuvas. Então, quando a gente coteja a assessoria de imprensa, as publicações feitas no dia 7 e a afirmação do Marcos Duval, com base no trecho de um documento que ele diz ser da BIM, documento este que ele fotografa, verdadeiro ou falso, da BIM ou não, dizendo que o presidente Lula fez uma fuga porque não estava na agenda oficial dele, é isso que ocasiona esse infortúnio todo. Pode ser que esse documento seja verdadeiro, pode ser que este documento seja falso. Por isso da busca e apreensão, porque ele faz deduções deste documento que não estão nas fotografias que ele posta, mas que vão em desencontro com a assessoria de imprensa do presidente Lula no dia 7 e também com as publicações a partir das informações da assessoria de imprensa. Ou seja, algo não casa. Se ele tivesse apenas postado essas fotos, talvez nós não estaríamos falando em crime. Mas como ele postou e tirou conclusões que não são possíveis de serem tiradas desses trechos, aí a coisa se complicou. E é claro, com esses trechos que ele publicou, o que ele quer dar a entender ao público? Que, sim, o governo sabia que haveria manifestação e que elas seriam violentas e que as convocações falavam de violência. Mas não diz nada de fuga do presidente e também não dá para dizer que esse documento é verdadeiro, até porque as fotografias são de trechos. Então, o pedido de busca e apreensão, ele coteja isso que Marcos Duval publicou e os dados oficiais e também matérias da imprensa que já avisavam que Lula iria para Araraquara. Tiago Pavinato, sempre muito didático, é o raio-x desse caso que envolve o senador Marcos Duval. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas, inclusive, vai arrematar esse assunto. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre outros temas, mas o Dantas tem um complemento, não é, Dantas? Olha só, a questão que se faz, a pergunta que se faz é a seguinte: o que o Marcos Duval conseguiu esclarecer até agora? Ele parece aquele cara que veio para confundir em vez de esclarecer. A entrevista que ele deu, a live que ele fez, depois a coletiva que ele convocou, ele deu 3 versões diferentes para o mesmo fato. Quando ele divulga esses documentos, como bem frisou o Pavinato, ele divulga trechos, cortados e editados ao seu bel prazer.
coloca isso numa postagem, numa rede social, cheio de ilações. Então me desculpem, isso não é postura de um senador da República. Nós estamos vivendo um momento, e ele é integrante da CPMI, que tem por obrigação esclarecer um episódio que é já parte da história do Brasil. Ele tem que ter uma responsabilidade redobrada e usar o seu mandato com responsabilidade para esclarecer o episódio, não para ficar jogando lenha na fogueira, não para ficar jogando acusações aleatórias no ar. Isso acaba criando um problema para nós mesmos, para toda a sociedade que precisa de esclarecimento, porque quando você confunde, você muitas vezes atribui acusações que não se sustentam, você relaciona fatos que não estão na sua integralidade preservados, e sabe o que acontece? Você consegue fazer com que tudo que se levante e que se apresente de concreto sobre isso seja desqualificado perante a opinião pública e perante a própria investigação da CPMI. É disso que se trata.